Não dá nem para acreditar que a militância lulista da Globo News detonou a fala do Lula quando ele disse que o traficante é vítima do usuário. Isso foi um absurdo. Eles disseram que a fala do Lula foi péssima, que não tem salvação. Foi como alguém pular de um avião sem paraquedas. Essa fala do Lula deixa claro que ele defende bandido. É o que eu acho. Falar nisso, ó, olha ali, tentando salvar o Maduro do Trump. Mas antes de colocar a militância da Globo News, eu vou aqui primeiro colocar um vídeo de algumas pessoas detonando a fala do Pinguço. Olha só. Olha a confusão que o Lula arrumou hoje de novo com o Trump. O Trump está tentando combater o narcotráfico lá da Venezuela e o Lula vem e fala uma merda dessa. Lula critica Trump e afirma que traficantes são vítimas dos usuários também. Não tem acordo entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos estão combatendo o narcotráfico, o Lula está defendendo. Então não existe acordo nesse sentido e em sentido algum. Porque o Lula defende tudo que não presta, tudo que é errado. Aí, para poder dar embasamento na fala dele, ele cita soberania, ele cita democracia. E ele acha que o povo é bobo. Ele acha que o Trump, os Estados Unidos, o mundo inteiro, todo mundo é comedor de pão com mortadela. Que fica batendo palma para as babaquices que ele fala quando toma suas cachaças nos palanques da vida. Pelo amor de Deus, gente, é uma vergonha, né? Eu fico com vergonha de ter um presidente desse daí, que não tem senso do ridículo. Além de analfabeto, burro, mentiroso e defensor de vagabundo. E eu acho bem feito ele falar essas coisas mesmo, porque para quem votou nele, defende ele e tem filhos usuários dentro de casa, agora toma na cara, teu filho que é culpado, não é o traficante, não. Quem falou isso foi o teu presidente, o cara que você defende. Entre as dezenas de merda que esse cachaceiro falou ontem, lá na Indonésia, a mais grave delas e que mostra uma cumplicidade muito grande com a criminalidade é o fato dele dizer que os traficantes são vítimas dos usuários. O que ele finge não saber é que os traficantes criam seus próprios usuários, eles aliciam crianças nas escolas, eles buscam usuários nas festas, eles são os responsáveis por criarem seus próprios consumidores. Mas o Lula sabe disso. O Lula sabe disso. É que ele já perdeu totalmente a vergonha na cara, acusado pelos Estados Unidos e pelo ex-general do Maduro de estar envolvido até o pescoço com traficantes e com milícias internacionais e até terroristas. Ele já perdeu totalmente a noção da vergonha na cara. Ele acha o seguinte: não importa mais, eu posso falar o que eu quiser. E aqueles jumentos lá no Brasil que acreditam em mim vão sempre buscar uma coisa boa nas merdas que eu falo. Ora dizer que os usuários são o problema e que os traficantes são as vítimas. Isso, se não é uma confissão, eu não sei mais o que precisa para colocar esse homem no fundo de uma jaula e esquecer que ele existe. Eu me recuso a acreditar que ele falou uma merda dessa. Tô tentando até agora absorver, porque chega da raiva. Quer dizer que a vítima agora virou a culpada contra essa cambada de bandido, contra esses filhos de uma mãe que ferram com a vida das crianças, adolescentes, dos adultos, de todo mundo, que fornecem essa porcaria. Quer dizer que os caras que fornecem essa porcaria, agora, eles são as vítimas. Cara, como vocês tiveram coragem de colocar essa bosta no poder? Como? Vocês me dão uma porra de uma coisa plausível para eu conseguir entender como um cara fala uma merda dessa. Eu quero entender da onde que vocês acham que esse cara aí é a melhor coisa para o Brasil. A não ser que você consuma, a não ser que você seja um consumidor, né, que está
ferrando com a vítima, né? A vítima é o cara que te fornece. Vocês são uma cambada de idiota, meu. É um completo escárnio o que esse presidente, que não me representa, e tenho certeza que não representa a maioria da população, faz com o nome do Brasil no mundo inteiro. Agora a última dele, hoje, é falar que a culpa é justamente do traficante, que quem faz com que o traficante exista é o usuário. Então o usuário agora é o culpado. Você, Zé Droguinha, que já teve esse presidente, que tem esse presidente, na maioria das vezes te defendendo, tá aí, ó. Quando não interessa para ele, ele joga você na berlinda. Olha, esse presidente Lula é um gênio. Eu já venho dizendo isso faz tempo. Dessa vez, conseguiu solucionar um dos maiores problemas da humanidade, que é o tráfico de droga. Segundo Lula, tem que prender os usuários e soltar os traficantes. Fala, meu São Sebastião. Eu não sei o que está acontecendo. Agora vamos à militância da Globo News que detonou o Pinguça. Eu nem acreditei. O presidente Lula acaba de publicar na rede social uma publicação, né, pedindo desculpas pelaquela fala que ele disse anteriormente, né, que o usuário, o viciado, era vítima do traficante. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que o meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Então, é o que a gente estava dizendo ainda há pouco, que se esperava que o presidente fizesse isso. Para vocês, basta? Não, porque não tem a palavra desculpa. É frase mal colocada. Lógico que ele está ali, mas o mais correto... Clara, ela não foi mal colocada. A frase é estúpida e não é mal colocada. A frase é estúpida. E não tem a palavra desculpa. Outro dia, o governador de São Paulo também fez uma frase estúpida. Mimetizou Bolsonaro, que dizia não sou coveiro, e ele disse eu não sou cachaceiro. Não estou nem ali para metanol nos destilados, porque eu só bebo Coca-Cola e só vou me preocupar quando beber. Uma frase estúpida. E aí, no dia seguinte, tem a palavra perdão, né, na fala dele. A frase do Lula não tem nem desculpa, nem perdão. É um recuo, mas não é um pedido de desculpas. É assim que eu vejo. E que é, Valdo? E não é uma frase mal colocada, né? Infelizmente, tem gente que acha, sim, que quem consome é o principal culpado por existir drogas no mundo, né? Isso reflete uma visão de algumas pessoas. Ah, não, o presidente não concorda com isso. Então, ele tem que dizer, olha, fiz uma frase mal colocada, errada, e quero dizer que errei. Tinha que admitir que errou ao fazer essa frase, né? Só uma frase mal colocada parece aquela desculpa envergonhada, né? Aí depois fica sempre fui contra traficante, claro, né? Ele sempre foi contra traficante e isso é verdade. Na verdade, uma desculpa que ele não queria dar. Né? Mas parece que está arranjando uma desculpa para um erro dele. Eu acho que fica melhor quando ele assume que, olha, foi uma frase errada, equivocada, sempre combati traficantes e no meu governo tem feito isso. Eu acho que... mas ele não pode dizer isso. Não é verdade. Precisava ter um adendo, no mínimo, nessa resposta. Oportunidades não faltarão ao presidente, que dará inúmeras coletivas nessa viagem que ele está fazendo à Ásia. Então a gente tem que se perguntar ainda se fica no tweet, que para você também tem uma outra conexão aí, Dapi. Quando ele fala uma frase mal colocada, é quase retirada de contexto. Só que ele não diz que ele retirou de contexto, que ele estava falando de uma coisa, aí faz aquele salto triplo escarpado metafísico, né? Não tem o bem contra o mal o tempo todo. E aí, quando aterriza, comete uma grosseria dessa com a família de todo mundo que perdeu para as drogas de variadas maneiras. Então, realmente não é um pedido de desculpas. É tipo assim, vocês que não estão olhando para o lado bom do meu governo, porque os atos são mais importantes que as palavras. Se o presidente está dizendo para a gente não prestar atenção nas palavras dele, por que fala?
Então, né, o que ele fala, ele é representante do governo e representante, sobretudo quando está no exterior, do país dele. Então ele tem que ou não falar ou então pesar as palavras quando faz, ainda que de improviso, né? Porque era ali uma resposta solta, que ele começa de uma maneira e decide trocar de assunto no meio da frase, né? Tendo oportunidade de falar coisas mais pertinentes à realidade brasileira, ele vem com a história de que traficante é vítima do usuário e nem usa o tempo todo a palavra usuário. Isso. Me parece que é uma tentativa de retratação ao próprio governo. Aliás, apontamos aqui, é contraditório em relação até o que o governo tem feito e anunciado. Mas essa é uma conclusão, uma constatação a partir da declaração. E não a declaração. A declaração não tem a ver com isso. A declaração é muito pior, porque ela faz uma associação indevida, ela estigmatiza, ela criminaliza supostamente o que ele chamou de viciado. Então, é necessário, sim, um pedido de retratação mais profundo e uma declaração que qualifique qual é o eixo de enfrentamento ao crime organizado, a uma epidemia, por exemplo, de uso de drogas ilícitas, pelo presidente da República. Também concordo com os colegas que não foi uma declaração suficiente, porque a correlação que ele fez foi muito grave, né? Não só grave do ponto de vista dessa estigmatização da indelicadeza, mas do ponto de vista de um líder político que pretende enfrentar o grave problema do crime organizado. Olha só, lê só assim. Mas quem disse que ele pretende enfrentar? Uma frase mal colocada. Agora esse texto. Errei e peço desculpas. Fiz uma frase mal colocada, etc, etc. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção. O presidente não faz nenhuma referência aos usuários, né? Usuários, inclusive, que foram acusados por ele. Foi esse que ele ofendeu, né? Foi isso que ele defendeu. Então, na prática, me parece que é absolutamente insuficiente essa declaração. Mas também me chama a atenção quando ele fala ali, né? As palavras, mais importante do que as palavras são as ações. Eu tinha falado isso lá no início. Trata-se de um presidente da República. Toda vez que ele abrir a boca, essa fala... As palavras importam, as palavras resultam. E essa fala vai ser analisada de todos os ângulos. Tem que ter total responsabilidade. Mas na hora de desculpa, não vem a total responsabilidade. A pergunta é, o presidente tem essa longa agenda, ele vai... Essa hora pode estar dormindo, provavelmente. A gente fez as contas lá, 11 horas a mais, agora... Lá de 3h30 da manhã, provavelmente foi a equipe, né, que escreveu esse texto aqui, que passou lá e todo mundo colocou. Se tem uma fala verbal, né, Flávia, nesse pedido? Eu acho que seria preciso. Se fosse eu a consultora de comunicação, sugeriria uma gravação, um vídeo, uma nota, tratando da complexidade da declaração que ele deu, porque não foi uma frase mal colocada, foi um raciocínio pronto e absolutamente equivocado. Esse é que é o problema. Não é uma frase mal colocada, é uma ideia errada, sob qualquer ponto de vista de análise desse tema. Só faltou o peço desculpas a quem se sentiu ofendido, Flávio. Olha só a frase dele completa assim, sobre isso. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. A construção da frase era nesse sentido, não é uma frase mal colocada. Toda a construção leva a apontar o dedo para o usuário. Olha, a gente tem que acabar com o usuário, acabando com o usuário, a gente acaba com o traficante. Sem lembrar que muitos usuários são dependentes quimicamente, são doentes por conta disso, né? Não estão ali agora por uma questão já mais de escolha pessoal. Infelizmente passou desse ponto. Então, a frase dele conduz para apontar o dedo para os usuários. E ele fala, são vítimas também. Ou seja, qual é o outro fator? É a sociedade? Porque a pessoa, quando vai para a bandidagem, vai para o tráfico, eles dizem que nós somos vítimas da sociedade, nós não tivemos oportunidades. Conversinha para boi dormir. Eu quero saber qual é o outro fator também, além dos usuários, que faz com que o traficante seja vítima. Ele tem que esclarecer isso aí. Não é uma frase mal colocada, infelizmente, porque do jeito que ele constrói, não é assim que ele está querendo dizer.
O Dapi fez uma referência aqui que eu achei bem explicativa. Não é uma frase, é o quê, Dapi? O raciocínio é tudo mal feito, é tudo mal construído, parte de pressupostos falsos e termina num absurdo, porque se você parte de pressupostos falsos e vai desenvolvendo o raciocínio, você termina numa coisa completamente absurda, grosseira, estúpida aqui, como qualificou o Otávio muito bem. Quando o Lula tenta se retratar e escreve ali na rede social X, na minha opinião, ele está querendo dizer o seguinte: olha, a minha frase foi mal colocada, mas o que eu penso é isso aí mesmo. É isso que me pareceu, uma retratação esfarrapada. Como disseram ali a militância, ele não se desculpou, não pediu perdão, não se importou com as famílias que perderam ou que estão lutando para resgatar um filho, um pai, um irmão, uma irmã, uma filha das drogas. É isso que me pareceu. Bem, ficando aqui com o Lula fazendo um esforço tremendo para salvar o Maduro do Trump, eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus e fui.